casa. Daqueles 324, no outro dia já foi obtido 250 mil. É esse registro que faço aqui para que fique em ato, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Anilton. Consulto ao líder do governo se vai fazer uso desse espaço. Muito bem, muito bem. Então, eu suspendo a sessão por 5 minutos, me convidar todos os vereadores para ocuparem seu lugar para nós iniciarmos a ordem do dia. Peço aos assessores que comuniquem os vereadores que nós vamos começar a ordem do dia. Tem parecer contrário, relator João Batista Leivas Neto. Está em discussão parecer contrário. Escrito, vereador Wagner da Rosa Fã. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade toda que nos acompanha, eu gostaria de pedir a retirada, quero retirar esse projeto, tendo em vista algumas alterações aí que devemos fazer para poder reencaminhá-lo novamente. Esse projeto da loteria, ele já é um projeto que é aplicado aí em outros municípios do estado, como Porto Alegre, Bagé. É um projeto que traria aí um grande benefício para a comunidade alegrete, mas retornaremos com ele futuramente. Obrigado, vereador. Então, eu coloco ao plenário aqueles que são favoráveis que seja retirado, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, com o anúncio do plenário, está retirado esse projeto. Próximo projeto, emenda substitutiva 01/2024, projeto de lei ordinária número 16/2022, autoria do vereador Wagner da Rosa Fã, substitui o artigo 1, artigo 1º do projeto de lei 16/2022, de autoria do vereador Wagner Fã, que dá denominação à rua Edivino Arnoldo Kinsner, atual rua marginal sem nome, a rua República do Rio Grande do bairro Sega Benassi. Está em discussão, escrito vereador Wagner da Rosa Fã. Referente a essa emenda substitutiva ao projeto, ela foi para fazer adequação na qual havia necessidade aí para a denominação da rua, que é uma rua paralela à República do Rio Grande,
que há necessidade dos moradores ter essa denominação, porque muitas políticas ali não conseguem chegar até os moradores, tendo em vista a questão que não há nome na rua, é uma rua que se criou paralelamente, porém não é República do Rio Grande e não tem um nome outro qualquer. Então, até atuações ali que questão de trânsito, a questão de caminhões estacionados ali não poderiam ser notificados porque havia aí uma dificuldade nesse sentido. Atualizamos o croquis sem problemas nenhum. As dúvidas que o vereador Éder Fioravante tinha já foram sanadas e acreditamos que está apto aí para aprovação desse projeto. A emenda, né? Escrito vereador João Batista Monteiro. Presidente, eu me inscrevi discutindo a emenda e discutindo de uma forma mais abrangente as possibilidades que nós temos aqui de corrigir as coisas, as possibilidades que nós temos aqui, e hoje falamos bastante sobre isso na Comissão de Justiça. E em especial para o vereador Wagner Fã, que há poucos dias atrás fez uma crítica bastante ferrenha, e no nosso entender injusta, à Comissão de Legislação. Então, sim, somente no sentido de registrar que existe possibilidades de alterar, a comissão trabalha nesse sentido, assim como os demais colegas trabalham nesse sentido, para que a nossa produção legislativa seja adequada. Então acontece da gente ter a necessidade de fazer uma instrução melhor ou de fazer uma correção para que tenha adequação à orientação jurídica ou para que a gente consiga propor um projeto. Eu registrei isso porque nada contra a proposição e nada do tipo, mas quando é entendido de que há desnecessidade, ou quando é entendido que não teria necessidade de se fazer alguma alteração, aí existe uma crítica bastante grande ao trabalho das comissões. E esse é um dos motivos que faz com que haja emendas. Pode não ser o caso dessa situação, mas é um dos motivos que faz com que haja um alerta ao próprio propositor de que alguma inadequação acontece para que a gente tenha uma produção. Então, registrando nesse sentido, que assim como a gente critica o trabalho das comissões, e na maioria das vezes são comentários malam partem, a gente também tem no bonum partem, porque as comissões são extremamente necessárias para justamente fazer com que nós tenhamos uma produção legislativa adequada. Era nesse sentido a inscrição, somente para a gente não deixar as coisas passarem batidas aqui e fazer registro dessas circunstâncias. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador João Monteiro. Não havendo escrito, vereador Itamar Rodrigues. Havendo sim. Quero a inscrição. Com a retirada da inscrição, não havendo mais quem inscrito para a discussão, passamos à votação da emenda. Vereador Éder. A emenda foi aprovada com 13 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contra. Próximo, agora o projeto, né? Projeto de Lei Ordinária 16/2022, Wagner Rosa Fã, da denominação à Rua Edvino Arnoldo Kirchner, atual Rua Marginal Sem Nome, a Rua República do Rio Grande, bairro Segabinassi. Está em discussão. Feito o vereador Itamar Rodrigues. Bom, agora sim no projeto, parabenizar o vereador Wagner Fã pela iniciativa. É uma rua que, de fato, está sem nome, mas na proposta dele de fazer uma homenagem a este cidadão que fez do Alegrete o seu chão e aqui deixou um legado, né, como de um pai de família, de um homem que é simples do meio do povo, mas que entregou a sua vida na propagação do evangelho também, ajudando muito no crescimento da obra missionária há algum tempo atrás da Igreja Assembleia de Deus. Nosso reconhecimento ao vereador Wagner Fã pela propositura de trazer e de resgatar o nome deste cidadão e torná-lo partícipe da história da nossa cidade, denominando uma das nossas ruas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Itamar. Próximo inscrito, vereador João Batista Monteiro.
Presidente, eu me inscrevi, as pessoas vão achar que eu estou disposto hoje a discutir até nome de rua, e sim, eu estou disposto a discutir até nome de rua. Nada contra a proposição, muito pelo contrário, precisamos estar adequado com as nossas ruas com nomes, precisamos homenagear sim as pessoas que tiveram importância, como eu falava também, hoje pela manhã todas as existências importam e algumas existências merecem esse destaque em razão do que fazem quando em vida, mas estamos falando aqui de uma rua a ser nominada no bairro Segabinazzi. E aí eu faço a pergunta. Segabinazzi é um bairro? Antes que o senhor me diga, presidente, que eu me detenha a matéria, eu estou sim detido a matéria, porque estamos discutindo a nomeação de uma rua no bairro Segabinazzi. Bairro esse, que é o meu bairro. Em algumas contas ainda está vindo Santos Dumont, e eu sou um pouco perdido no que efetivamente representa a minha casa. Se estamos falando de Dr. Romário, de Santos Dumont ou de Segabinazzi. O município de Alegrete investiu mais de 2 milhões de reais em asfaltamento numa área privada, e eu não estou inventando, isso é verdade. Esta área privada que nós consideramos um bairro. Eu ouvi uma vez que tudo aquilo que tem cheiro de porco grune como o porco tem pelo de porco é porco. Eu quero trazer esse registro porque sim, nós estamos colocando nomes em ruas, sim, nós estamos fazendo investimentos públicos como se bairro fosse, tratamos como o bairro é um bairro. Verdade é que nós não conseguimos regularizar. Eu estou afiado, presidente, porque na sexta-feira última eu estive numa formação que era sobre REURB e sobre o mora ilegal. E como os senhores sabem, o senhor sabe, os demais vereadores sabem, eu tenho trabalhado bastante com essa questão da habitação para que a gente tenha regularização, para que as pessoas tenham seus títulos, para que as pessoas tenham condição de poder, inclusive, utilizar os seus imóveis como garantia própria para poder fazer as suas adequações diante de tanta intempérie, diante de tanta coisa que aquelas pessoas vivem. Esse asfaltamento, quando feito, e eu fiz a primeira consideração antes de iniciar, foi dito lá no bairro que eu queria fazer a interrupção da obra, que eu estava querendo que a obra fosse interrompida. Nunca foi sobre isso. Se acompanhar a denúncia que eu fiz no Ministério Público após tramitações junto ao Executivo que não conseguiram comprovar que efetivamente estavam regulares e que estavam fazendo investimento numa área pública, porque é privada aquela área. Então não é verdade que o João não quer, muito pelo contrário, eu quero que regularize, que as pessoas tenham seus títulos, que as pessoas não utilizem, que o poder público não utilize dessa titulação e dessa adequação como tem feito com caráter bem politiqueiro, e que a gente consiga adequar não só este bairro, mas todos os outros bairros que também carecem, porque a gente faz, a Alegrete costuma fazer a questão da habitação, assim como tantas outras, com a carroça na frente dos bois. Então eu quero registrar isso em cima, sim, desse projeto de nomeação de rua, mas que a gente não fique só nomeando rua, que a gente consiga lutar para que haja efetiva regularidade desses bairros, para a gente consiga ter efetivamente as pessoas como proprietárias. Sou a favor da invasão / ocupação? Não sou. Eu sou a favor da propriedade, luto pela propriedade privada, sim, apesar das pessoas acharem que eu tenho espírito de esquerda, e não acho que seja uma pauta de esquerda também. Mas também temos que levar em consideração a função social da propriedade, seja para o aspecto urbano ou rural. E esse registro eu acho bastante importante no tempo que me resta, porque nós estamos com um andamento adequado. O Ministério Público já fez com que o Executivo lançasse no seu orçamento o custo para que houvesse a regularização desse bairro. Então ninguém quer, como nunca quis, a interrupção da obra, tanto é que está lá, está maravilhoso, a Dileuza frequenta por lá, o Éder, o Itamar transitam bastante por lá, por aquela região, está excelente o asfalto. Fora a questão das enxurradas, e enxurradas são ações humanas, porque também não é feito de forma adequada o levantamento, e enfim, não vou entrar no aspecto técnico, porque não sou engenheiro, mas trouxe alguns prejuízos? Trouxe, mas no geral é bom. Só que por que aquele bairro foi privilegiado em detrimento de tantos outros mais antigos e regulares, é a pergunta que fica. E por que a gente não consegue ter um programa habitacional verdadeiro? Por que a gente não consegue fazer a regularização? Também essa pergunta que fica. E me comprometo, assim como já tenho feito, trabalhar ainda mais para que a gente consiga ter um case de sucesso, vereadora Nilton, para que a gente consiga trabalhar junto à habitação e à frente da habitação, vereador Luciano, para que a gente tenha maior número de regularização de bairros, para que a gente tenha os justos títulos para as pessoas envolvidas e para que a gente tenha uma política pública efetiva quanto a questões da habitação, para que não mais haja ocupações, para que haja sim o custear, o financiar, que as pessoas tenham até, deem valor para o seu bem, mas sem que a gente faça com que as carroças caminhem na frente dos bois. Era nesse sentido a minha manifestação e, por óbvio, sou favorável ao projeto. Obrigado, vereador João. Inscrito, vereadora Nilton Gonçalves de Oliveira.
Eu só me inscrevi, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, para dizer que o projeto, na verdade, ele concretiza aquilo que já existe no mundo dos fatos. Lá é uma ocupação, como diz a lei, que instituiu o REURB, é uma ocupação consolidada. Então, evidentemente que tem que se nominar as ruas, todas as ruas lá, com exceção 10, tem nome, no bairro Segabinazzi. Agora, o vereador Wagner Fã está nominando esta rua que faltava. É verdade, aquele bairro ali era área privada. Entrou a ação de reintegração de posse à época, os proprietários faleceram, que era o Segabinazzi, um dos donos da Ianduí Veículos, e o Marco Aurélio Pons, os dois de Uruguaiana, os dois vieram a falecer, a família não deu prosseguimento à ação de reintegração de posse, o bairro foi se consolidando, as pessoas foram aumentando as construções ali, hoje é um bairro, de certa forma, com as casas quase padronizadas, como o bairro Dr. Romário, que também foi de ocupação, só que numa área do estado do Rio Grande do Sul, e o bairro está lá, foi introduzido no PAC, aquele asfaltamento lá não é asfaltamento feito por esta administração, aquilo lá é feito com recurso do PAC 2 ainda, e está lá asfaltado. O que está faltando para esta administração é cumprir o que eu estou no 8º ano de mandato aqui, e todos os anos eu faço emenda propositiva de no mínimo R$280 mil, emenda propositiva para regularização fundiária. Esta administração, só o que está fazendo hoje é cumprimentando com o chapéu dos outros, porque ela entrega os títulos daqueles bairros cuja regularização foram feitas, iniciadas na administração que antecedeu a administração que começou em 2017, que são os bairros Cepete Araju, Nova Brasília e a metade do bairro Getúlio Vargas. Não fez nenhuma regularização fundiária, não criou, vereador João Monteiro, a Secretaria Municipal de Habitação, não dotou o setor de habitação do município com poderes para, pelo menos, fazer a inscrição para o recebimento por aqueles que precisam de terrenos, até porque o município não possui área para entregar aos seus moradores, inclusive as 46 casas do Minha Casa Minha Vida não se sabe aonde vão ser construídas, porque o município não dispõe de área. Então, eu aproveitei aqui, vereador Fã, para apenas dizer que nada mais justo do que dar nome à última rua que não tinha nome naquele bairro, que já poderia ser, sim, um bairro regularizado. Nós tentamos fazer, à época, depois da extinção da ação de reintegração de posse, com base no Estatuto das Cidades, o uso capião coletivo. E aí o presidente, que era o Marco Antônio, irmão do colega Sivens Henrique, era o presidente da Associação de Moradores, faleceu, se desmobilizou o uso capião coletivo. Nesse inteirinho foi publicada a legislação federal e nós aqui votamos no mandato passado, né, Bolson, vereador Luciano, vereador Cléo e vereadora Firmina, votamos aqui a lei municipal do REURB, nesse inteirinho. Só que aí não foi feita a regularização fundiária, mesmo tendo legislação própria a isso. E isso não é só com o bairro Segabinazzi. A cidade tem 19 bairros e meio registrados no cartório de imóveis, só que são 63 bairros. E os outros é falta de política habitacional na cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nilton. Inscrito, vereador Wagner da Rosa Fã. Senhor presidente, de imediato eu cedo uma parte ao vereador Éder Fioravante, que solicitou. Obrigado, vereador Wagner Fã. Vou votar favorável. Tinha pedido vistas desse seu projeto.
mas estava confundido com uma outra rua ali da Santos Dumont, que os moradores pediram para até não trocar o nome por causa dos Correios e de toda a identificação que teve pelo SEDEX e pelo CEP, quer dizer, melhor dizendo. Mas só para deixar bem claro, eu acho que o colega, o doutor Anilton, ele se equivocou quando ele disse que o pessoal da Romário foi ocupação. O pessoal da Romário não foi ocupação. Houve um sorteio da prefeitura no tempo do saudoso prefeito José Rubens Pilar, amigo do seu Chico das Pedras, amigo do seu Chico das Pedras, e teve um sorteio. Então, ocupação é quando o pessoal ocupa o local e não há uma organização. Houve uma abertura de ruas, houve todo um sistema onde ali foi sorteado para o pessoal ali. Então, não, a doutor Romário não foi ocupação. Devolvo o tempo. Sendo uma parte, vereador Wagner, só para esclarecimento. A doutora Romário é uma área do estado do Rio Grande do Sul, assim como a São Pastus. E, à época, a própria prefeitura motivou a ocupação dos terrenos. Até hoje, o estado não passou a área para os moradores. Até hoje. Foi ocupação. Sobre essa... O que nos leva... Por que nós... Colocar nome de rua... É a função nossa, como vereador, legislador, de propor a questão de colocação do nome de rua. Sabemos aí que, devido à falta de planejamento de muitos anos da nossa cidade, já assim, há muito tempo não se tem, ou não existe um planejamento habitacional, não existe uma política habitacional na nossa cidade, por isso que aí acaba ficando para trás e tendo esses locais que estão sem nome, e a comunidade, como eu estive lá, toda a região da Segabinase, ali na rua Goiás, tivemos ali o único pedaço da rua Goiás que não foi asfaltado, estava ali realmente intransitável e com saneamento precário, esgoto a céu aberto, estávamos lá, e a comunidade nos procura e traz as demandas. Então, por isso que, como vereador, que estamos realmente no bairro trabalhando e buscando, né, fazendo essa política, e a gente ouve e propõe. Né? Às vezes propomos sim com alguns ajustes precisando serem feitos, sim, é óbvio, sempre precisamos melhorar, sim, sempre, mas estamos aqui para atender a comunidade, para atender os anseios e estar ouvindo, e a gente deixa sempre à disposição do nosso gabinete para colocação, sim, nome de rua, se precisar, se for necessário, a gente estará aí à disposição da comunidade sempre. Então, essa é a nossa política, e aqui ressaltando, né, do seu Kisner, um grande trabalho, uma pessoa que fez um trabalho fantástico, e até nem é lá da Segabinase, porque é aqui da Boa Vista, mas o trabalho dele foi em toda a cidade. Então, por isso o reconhecimento, sim, do seu divino, que merecidamente, né, eu acho que nesse ponto não adianta a gente só ficar aqui ressaltando os grandes políticos, não, a gente precisa de pessoas da comunidade e para a comunidade. Será isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Wagner. Não havendo mais ninguém inscrito, coloco em votação. Vereador Glênio Bolson. Foi aprovado o projeto com 13 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Passamos agora ao projeto de lei ordinário número 045/2023, de autoria do vereador Wagner da Rosa Fã. Altera o artigo 2 e acrescenta o parágrafo 4 do artigo 2 da lei 4872 de 2011, que institui o sistema de estacionamento rotativo pago do município de Alegrete e da outras providências. Está em discussão, inscrito o vereador Wagner da Rosa Fã. Estacionamento rotativo da nossa cidade, ele tem ouvimos várias reclamações do estacionamento rotativo. Ouvimos muitos funcionários, ex-funcionários que trabalham
e trabalharam ali no estacionamento rotativo, das metas do trabalho precário, né, às vezes assim, a pressão psicológica em cima de quem está trabalhando, de cumprimento de metas e mais metas e mais metas, até muitas das vezes aí por parte do usuário, de reclamações até de questões de subterfúgios, talvez não legais, usado pelos próprios agentes ali. Isso não quer dizer que eu não estou atacando as pessoas que trabalham à frente do estacionamento rotativo, bem pelo contrário, são heróis que estão aí no dia a dia, faça chuva, faça sol, lutando pelo seu sustento, lutando pelo sustento das suas casas. A gente está aqui para que possamos, e agora com a renovação que está por vir, né, analisar, criticar e cobrar mudanças do Poder Executivo no estacionamento rotativo. E com essa renovação, hoje eu vou retirar esse projeto, eu retiro esse projeto, né, para que com a nova alteração, com o novo contrato, a gente possa aí estruturar junto à Secretaria de Segurança para organizar essa questão dessas vagas de estacionamento aqui. Seria isso, senhor presidente. Muito bem, então, com pedido do autor, o projeto é retirado da pauta. Como tem parecer, um apoio aqui do nosso pastel, eu consulto ao plenário se tem contrários favoráveis que sejam retirados, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, está retirado o projeto. Projeto de decreto legislativo número 2, 2024, Wagner da Rosa Fã, concede título de cidadão alegretense ao senhor Pedro Henrique Breyer, pela sua dedicação e relevantes serviços prestados à comunidade alegrete. Está em discussão. Querido vereador Wagner da Rosa Fã. Só ele. Conhecido como Pedro Breyer, né, o dono das farmácias São João, é uma pessoa de um coração imenso, né, relatado por inúmeras pessoas, funcionários e trabalhadores da própria farmácia, porque esse foi um pedido dos próprios colaboradores que nos trouxeram essa demanda, porque o tamanho da qualidade, das oportunidades que ele, como dono das farmácias, ele traz para o nosso Alegrete 5 farmácias São João aqui na cidade, gerando muitos empregos. Então, acreditamos sim, né, que devemos valorizar e podemos sim conceder o título de cidadão alegretense ao senhor Pedro Henrique Capão Breyer. Será isso, senhor presidente. Não havendo mais que querer discutir, está em votação. Não abriu para mim votar aqui. Vereador Cléo, vereador Dileus, eu também voto, não está precisando votar aqui, voto favorável. Peço que registrem. Resultado da votação, 14 votos sim, nenhuma abstenção, nenhum voto em branco. Próximo projeto, requerimento número 8, 2024, Wagner Rosa Fã, requer espaço regimental para o senhor Bagés Nunes, poeta e escritor de Alegrete. Está em discussão. Inscrito vereador Wagner da Rosa Fã.
Eu pensava que era o outro ali, mas vamos aqui. Bages Nunes, poeta e escritor do nosso Alegrete. Muitos não conhecem, mas é um poeta que tem uma garra imensa, um poeta que descreve a nossa cidade, os nossos costumes, a nossa raiz, a raiz do nosso Alegrete. É uma pessoa assim que merece vir aqui nesta casa e mostrar o seu trabalho como cidadão, nesse sentido de resgatar as nossas tradições, de resgatar pessoas que muitas vezes até esquecidas, né, mas com grande talento. Né, eu tenho certeza que Bages Nunes, ele já é uma grande personalidade, mas precisamos sim conhecê-lo e dar mais visibilidade ao trabalho desse grande escritor e poeta. Obrigado, vereador. Uma vez mais inscrito, coloca em votação. Vereador Cléo, Tamar. O projeto foi aprovado com 3 votos sim, nenhum não e nenhuma abstenção. Eu não tinha atualizado aqui o meu sistema, agora, se você não atualizou, atualize, que vai aparecer o projeto de decreto legislativo número 9, 2024, de autoria da vereadora Adileuza Terezinha Soares. Vou solicitar à secretária que faça a leitura dos nomes aí. Outorga mérito legislativo às senhoras Jaqueline Toscani Thiel, Jaqueline Zacarias Silveira, Loren Martins Goulart, Luciana Costa Guterres Vasconcelos, Maria Helena Dornelles Leite, Marisa Prates da Silveira, Marileda Pedroso, Marta Leães Dornelles Rodrigues, Miriam Suri, Nara Rejane Barbosa Leite, Nídia Aguiar Goulart, Tatiana Fernandes Pereira, Valesca Pilar, Joselita Maria Dalcin Rios, Rose Mendonça Shen, por seus relevantes serviços prestados à Organização de Proteção Animal de Alegrete, ONG OPA. Está em discussão, inscrita a vereadora Adileuza Terezinha. Já de pronto, né, agradecer a deferência por ter sido, né, colocado em pauta os colegas vereadores que fizeram a votação para que essa homenagem seja possível ser realizada nessa Semana da Mulher, pois aqui, né, passam vivências e trajetórias de mulheres que fazem, né, algo diferente no nosso município. E a ONG OPA, ela é basicamente composta, né, por mulheres que se dedicam há 15 anos. Esses nomes aqui que estão aqui são das primeiras mulheres que começaram a trabalhar, né, nessa organização e que estão até hoje. Então, são 15 anos de trabalho voluntário, né, a qual citamos também que o vereador Jaime também participou, né, dessa organização, agora o vereador João Monteiro também. Eles não estão aqui porque é uma composição feminina, né, em função da Semana da Mulher, e que já compunham, né, os 15 anos aí dessa organização que tanto faz pela causa animal na nossa cidade, né, fazendo com que trabalho voluntário, todas elas têm suas profissões, trabalham em alguma coisa e nas horas de folga, então, consegue fazer essas arrecadações, principalmente para destinar para as castrações, para que se evite, né, maus tratos e abandonos, que está cada vez pior na nossa cidade. Então, são olhos, né, diferentes, são pessoas que olham para a causa animal, bem como para as outras causas também, mas aqui vem, né, em função de estar a ONG OPA comemorando seus 15 anos de existência. Portanto, peço aí os senhores colegas que façam, né, esse voto, porque vale a pena, né, a gente ver o serviço feito, né, acompanha, né, tudo que é feito pelos animais nesses. Eu estou na ONG há 13 anos, né, desses 15. Então, realmente um trabalho sério e que a gente sabe, né, quando compra lá um galeto, para onde vai aquele valor, como é empregado e qual o benefício de retorno aí
para nossa cidade. Muitos anos ficou, né, a Alegrete somente sendo atendida os animais pela ONG OPA, agora a prefeitura está também tomando conta dessa questão dos animais, mas enfim, dia 14, então, será feita, né, essa programação aqui na casa para entrega desse título aí, mérito. Aí poderão ser vistos, né, todo o trabalho que a ONG fez, desde de tirar os animais do antigo lixão até onde eles estão hoje, e é um trabalho, né, árduo, constante, então, portanto, eu acho que bem merecido, né. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Solicito ao vereador Wagner Fam que ocupe seu lugar por estarmos na hora do dia. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Parece que eu votar aqui. Registra meu voto aí, que não está aparecendo. O referido projeto foi aprovado com 14 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Próximo projeto, requerimento número 9, 2024, de Leusa Terezinha Soares, João Batista Monteiro Camargo, Fátima Marquesan, com base no previsto artigo 91 e seguintes do regime interno, requer a utilização do espaço regimental em sessão ordinária para a ONG Amoras apresentar o projeto Construindo Daianas. Está em discussão. Inscrito vereador João Batista Monteiro. Escrevi a pedido, inclusive, da nossa procuradora da Mulher da Câmara, a vereadora Edileuza, em razão de que estamos ainda na comemoração, nós estamos no mês da mulher, estamos ainda na comemoração e com as atividades da Semana da Mulher, e precisamos enaltecer as pessoas, assim como foi enaltecido pela Edileuza o trabalho que as gurias fazem junto à OPA, enaltecer aqueles que se abdicam, aqueles que se dedicam a ações em prol do próximo. Esse espaço regimental, ele tem uma especificidade que é para nos mostrar, e nós, no geral, já conhecemos, mas para nos detalhar um projeto muito interessante. Independentemente de quem faça, eu acho o trabalho das gurias incrível, da ONG Amoras, nós temos uma parceria bastante grande com o Conselho, e principalmente depois das articulações, inclusive iniciadas pela promotoria, que nós começamos a fazer as reuniões de rede, nós temos uma interligação de procuradoria, e a Edileuza pode confirmar, junto com as organizações, com os grupos, com elas e com tantos outros grupos que lutam por mulheres. Ontem nós tivemos um evento, um piquenique barra mateada, barra roda de conversa, muito interessante, nós tivemos muitas representações partidárias, inclusive, e são bandeiras que são de todos nós. Hoje também, da mesma forma, aqui eu vejo na nossa plateia membros do PL Mulher, são bandeiras que são de todos, que não devem ser apropriadas, não podem ser apropriadas por A ou por B. Mas isso só traz benefício para as nossas discussões. Mas falando especificamente sobre esse projeto Construindo Daianas, e vamos ter a oportunidade, se os senhores aprovarem, que eu acredito que vão, esse espaço regimental, é o tipo de projeto que dá gosto da gente ver as coisas acontecerem, gosto de acontecer. Quem me conhece sabe, eu sou extremamente favorável a toda e qualquer forma alternativa, seja de resolução de conflitos, seja com as PICs na saúde, todas as formas que vêm para agregar, para complementar. Mas eu tenho uma repulsa tão grande com os projetos que são realizados, que são travestidos de projetos de empoderamento, mas são, na verdade, projetos, sei lá, psicológicos, projetos terapêuticos, como o bordado, como... Eles têm uma representação, sim, mas é ilusão a gente seguir insistindo nisso como libertador, como a romantização que a gente tanto bate, né, Edileuza, a romantização do empreendedorismo em cima dessas atividades. Nós estamos falando aqui de violência, nós estamos falando de pessoas que precisam urgentemente ter sua fonte de custeio garantida. E, infelizmente, não é através da venda de biscoito, vereadora Firmina, não é através do bordado, vereadora Fátima, que a gente vai conseguir de imediato. Nós estamos com esse projeto em destaque, em razão de que ele traz uma formação mais completa, ele traz um empoderamento em áreas tipicamente masculinas, que também são exercidas por mulheres, que é a questão da pintura, a questão do azulegismo. O pessoal da ONG fez questão de convidar todos os senhores, e eu fiz ainda a ênfase para as meninas, mandando o número pessoal de cada um, se tivesse trocado, para que viesse o convite para participar da atividade, porque eu tenho muito interesse que eles consigam explanar isso para nós, e através das nossas emendas impositivas a gente também consiga contemplar.
porque daqui a pouco se a Edileuza consegue, e a gente sabe que às vezes fica um remanescente de uma ação que tu não consegue dedicar para uma ação maior, então que a gente consiga fazer 3, 6, 12, 15, por que não, projetos outros, para a gente formar mais pessoas, daqui a pouco eletricistas, daqui a pouco outras mulheres, porque aí sim nós temos uma fonte de empoderamento. As gurias cuidaram, se tiveram também a solicitar no primeiro momento os engenheiros e os arquitetos da cidade, as construtoras que estivessem nessa formatura, para que dessem oportunidade. E também registro isso agora em nome da Procuradoria, para que a gente, eu que tenho uma empresa, trabalho no ramo imobiliário, já passei para as gurias da minha imobiliária, a relação de quem são as formandas, para a gente começar a chamar essas pessoas numa entrega de um imóvel ou outro, para que uma pintura seja realizada, para que a gente comece a oportunizar também na iniciativa privada que esse empoderamento aconteça. Então o objetivo da Procuradoria da Mulher é exatamente esse, dar visibilidade a esse projeto, ainda mais visibilidade, projeto que foi noticiado na RBS, em âmbito estadual, para que a gente consiga verificar de fato que é assim um dos projetos que nos trazem esperança, que temos como construir outras Dianas em outras áreas e fazer com que esse empoderamento aconteça. Então, espero que a gente tenha esse espaço regimental, assim como os demais membros da Procuradoria, aprovado, e que no dia desse espaço nós todos estejamos atentos e tentemos, vereadora Firmina, fazer uma sensibilização dos nossos colegas para que a gente consiga fazer ações para novos projetos, para novas Dianas. Muito obrigado, vereadora Edileuza, pela oportunidade, pela solicitação de fazer a fala em nome da Procuradoria. Obrigado pelo espaço. Devolvo o Bispo Enio. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Vereador Itamar. O projeto foi aprovado com 3 votos sim, nenhum contra, nenhuma abstenção. Requerimento 10/2024, Éder de Oliveira Fioravante, espaço regimental para a diretoria da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, apresentar o trabalho que está realizando na casa de passagem recentemente construída e que necessita de utensílios móveis. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Edileuza. O requerimento foi aprovado com 13 votos favoráveis, nenhum contra, nenhuma abstenção. Aqui uma moção de aplauso, vereador Moisés, como ele não está presente, eu retiro de pauta e volta na próxima quinta-feira. Então, não havendo mais nada na ordem do dia, nós declaramos encerrada a ordem do dia e convido todos os líderes de bancada para vir aqui na mesa para tratarmos sobre o sorteio da última segunda-feira das líderes acerca das mulheres que serão homenageadas na sessão solene. Peço ajuda da Alessa aqui. Um minuto, enquanto isso quero cumprimentar o doutor Alexandre, presidente do PL, em seu nome cumprimentar todos os membros do PL que estão presentes, cumprimentar os líderes de bairro que estão aqui, também a Rádio de Alegrete muito bem representada hoje nesse local.
Queremos nesse momento, então, dar uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tchê Alegrete e passamos ao período pequeno expediente, que cada parlamentar tem até 7 minutos para a sua manifestação. Então, um abraço a todos aqueles que nos ouvem lá no interior do município, né? Como diz o Jaime, que desde criança escutava a Rádio Alegrete lá no interior do município. Primeira parlamentar inscrita dessa noite, vereadora Dileuza. Tem até os 7 minutos para a sua manifestação. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores que compõem a mesa, como secretárias, demais colegas, quem nos ouve, quem nos assiste e essa plateia, né? Hoje cito as mulheres, essas mulheres que são pré-candidatas a vereadores, que estão nesta casa, na 25ª Semana da Mulher, fazendo o curso e oficina das pré-candidatas. Então, esse momento, ele é único, exclusivo para as mulheres, em se tratando da Semana da Mulher, e com o objetivo de que precisamos mais mulheres ocupando os espaços de poder, e vamos puxar uma brasa para o nosso assado, ocupando os espaços de decisões políticas, nas casas legislativas, o nosso objetivo que as mulheres venham, ocupem, estejam aqui nesta tribuna, manifestando sua opinião, fazendo acontecer, assim como a gente já faz, né, onde nós estamos inseridos dentro das nossas agremiações partidárias e outras instituições. Então, começou hoje, esse curso vai até quarta-feira, e aqui eu quero dizer que vocês já são diferentes, né? Aquelas que estiveram aqui presentes, que colocaram o nome à disposição para fazer algo, né? Para que mude alguma coisa. Porque sentar à frente de um notebook, de um celular, de um computador e bradar por coisas erradas, isso é fácil. Mas e aí? Venha aqui, faça suas manifestações, façam propostas, né, para que isso mude dentro do seu mundo, né, dentro seu bairro, dentro da sua comunidade, isso é diferente. E essa semana nós pensamos com todo carinho, pois ela é pautada em diversas ações, mas focando principalmente nas oportunidades. Nós estamos aqui porque tivemos uma oportunidade. Alguém nos abriu uma porta para que chegássemos até aqui. Nossa obrigação, portanto, é também dar oportunidades. Então, essas oportunidades, elas foram dadas, né, desde o primeiro dia, que a gente abriu espaço para que as funcionárias da casa, né, pudessem fazer as suas manifestações. Propusemos, então, espaços para que todas conhecessem o sistema da Procuradoria, para que serve, está aqui de portas abertas a receber tanto as servidoras quanto a comunidade. Enfim, então as oportunidades, elas são dadas, e aí depende de cada uma, de poder aproveitar essas oportunidades. Tudo na vida funciona assim. Nós decidimos o que é melhor para nós e como fazer, né, essas inserções e essas políticas públicas aí no nosso município, em todos os sentidos. Oportunidade dada também, né, foi ontem, onde estivemos lá, como já foi mencionado anteriormente, na praça pública. Na Pracinha dos Patos, estivemos lá, de mãos dadas por uma causa. E o mais importante, né, sem ranço partidário, sem brigas. Lá estiveram todas as representações femininas de instituições políticos partidárias ou de outras instituições, como conselhos, e em prol somente de uma causa: dar voz e vez àquelas que não são ouvidas, que são as mulheres, em todos os espaços que ela ocupa, principalmente dentro da sua casa. Muitas vezes a mulher, ela não é ouvida dentro da sua casa, pela sua família. Não há esse diálogo, né, dentro de casa, sabendo qual é. O que eu disse no Dia da Mulher? Sentem com a mulher e perguntem se ela está feliz, se a condição dela, mulher, dentro da casa, ela está sendo feliz e é satisfatória. Somente isso que a gente quer. Nós gostamos de ser ouvidas, respeitadas em tudo aquilo que a gente faz. Porque se fosse um homem, né, muitas vezes, me perdoem, né, se às vezes eu, ao longo das minhas manifestações, sou muito agressiva com os homens nas falas, né,
Mas talvez um homem estivesse falando aqui agora, não estaria esse burburinho todo aqui, né? Talvez fosse prestar atenção no assunto de homem, né? Mas como é uma mulher, ignoram-se e seguem a vida como se nada tivesse acontecendo, mesmo sendo numa semana preparada para as mulheres. Então, é essas mãos que a gente dá para quê? Para que nós sejamos mais ouvidas em todos os sentidos, né? E não estamos aqui sacudindo cadeiras, como pensam, para derrubar homens para estar aqui, não. Né? Nós estamos aqui com os nossos 50% que a gente tem direito, porque nós somos 50% de eleitoras, nós votamos. Por que nós não podemos ser aqui a 50% ocupando essa casa? Então, porque isso que está acontecendo não é de hoje, é de ontem, né? Faz pouco tempo que as pessoas se deram conta disso e que a mulher está ocupando os espaços, talvez até por isso seja mais difícil. Hoje, até uma manifestação nas redes sociais que a gente faça, nós deixamos de ter opinião própria, parece que nós não podemos mais ter opinião, a gente manifesta uma opinião e vem uma carga de gente. Eu estou na minha timeline, eu estou lá na minha rede, eu estou fazendo um comentário, a minha opinião. Isso, em 5 segundos, é distorcido e derrubado a nossa opinião. Por que tem que ser assim? Por que tudo é difícil? Nesta casa, não acham que é fácil a gente montar uma semana de palestras, de conversas, de gente participando, né? É difícil. Às vezes a gente vem para cá e tem um esvaziamento, né? Tem dias que dá vontade de desistir. Mas a partir de ações como ontem, que a gente vê as pessoas envolvidas, todas as mulheres e homens de partido que lá tiveram, vereadores estiveram lá, João Monteiro, Luciano, o vereador Cléo, que esteve até o final do nosso evento, e aí que nos fortalece. Porque não é só com mulheres que a gente vai vencer, a gente precisa do apoio dos homens, e não só daqueles homens que estão dentro da nossa casa, que conhecem o trabalho da gente. Nós precisamos de colegas, nós precisamos da sociedade, é só assim que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. E nos entristece, sim, essas oportunidades perdidas, mas elas estiveram aqui. Quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, talvez tenha ano que vem, talvez não tenha essas oportunidades e espaços de fala, que é isso que a gente quer proporcionar a todas. Espaço, espaço, espaço. Uma boa noite e voltaremos. Obrigado, vereadora Edileuza. Próximo parlamentar, vereador João Monteiro. Uma boa noite a todos e a todas. Eu inicio a minha fala fazendo também alusão à Semana da Mulher. Eu não vou fazer essa discussão como a Edileuza fez. Eu estou na organização, eu sou membro da Procuradoria, eu milito pelo direito das diversidades, como todos sabem, milito pelo direito das mulheres há bastante tempo, mas eu me recolho à insignificância, porque não é meu local de fala. Não sou mulher, não vou entender a questão do feminino, nunca vou saber o que é a discriminação, o que é o preconceito, e tenho tentado fazer isso em todos os espaços. Ajudo sim, contribuo sim como posso, mas sem tirar o protagonismo devido, que é o protagonismo de lugares de fala de mulheres. Dito isso, eu preciso, e não vou solicitar uma salva de palmas, porque não cabe, nós não temos esta possibilidade. Vocês acabaram de aplaudir a fala da Edileuza, mas eu solicitaria, em outro momento, o aplauso à Edileuza. E as pessoas sabem, eu tenho uma proximidade com a Edileuza, tivemos um afastamento, e isso não é por questão do feminino e do masculino, porque a gente diverge em algumas questões, então sim, sigo tendo ques com alguma ação, alguma atuação da Edileuza, mas nada tem a ver com o feminino. E isso serve para todas as pessoas, isso serve para todas as questões. Podemos ter discussões que não estão vinculadas à questão de gênero. Eu elogio a Edileuza porque a construção que a Procuradoria tem feito tem sido muito adequada, embrionária em muitas coisas. Ontem eu ouvi alguns discursos, e sim, João, tu vai falar de discurso de mulher na Semana da Mulher, no mês da mulher? Sim, vou falar, porque tem mulheres que são equivocadas, sim, e eu questiono isso, Edileuza. Tem mulheres que ainda entendem que não existe, que é tudo mimimi, que não existe preconceito, que não existe violência. Que bom que essas mulheres torcemos para que sigam não vendo a violência próxima, mas que não desconstituam vítimas de violência, que não desconstituam outras realidades. E alguns discursos que dizem que sempre foi mil maravilhas, que sempre foi flor. Não, não foi sempre flor. Hoje nós estamos conseguindo sentar e conversar, dialogar
com as mais diversas ideologias, com as mais diversas construções em cima de uma bandeira maior, que é a não violência e a igualdade das mulheres. E isso tem sido, sim, Dileus, um trabalho muito teu à frente dessa procuradoria, que a gente não via. A gente via aqueles grupos que sim pensavam direitos de mulheres, mas de uma forma isolada, muitas vezes tentando se agregar e tendo relutância de outros grupos. Então, dito isso, te parabenizo pelo trabalho que tu vem exercendo à frente da procuradoria e desejando vida longa e próspera a essa procuradoria para que mais ações sejam embrionárias e para que esses embriões sigam germinando e a gente consiga, sim, ter uma sociedade mais justa e igualitária. Essas bandeiras, assim como a causa animal, como os próprios LGBTs, como a questão da saúde, da educação, tantas outras bandeiras que foram apropriadas em determinado momento, por determinado grupo político, ou por determinada pessoa, não são de ninguém. São bandeiras, sim, que deveriam ser pensadas e trabalhadas por todos. E é isso que eu faço. Quando me questionam, tu está no lugar errado, partido errado e tal, eu faço a mesma discussão. Sobre determinados temas, nós precisaríamos ter pessoas pensando em todos os espaços. Se no seu espaço tem muitas pessoas, tem alguns espaços que ainda não tem e precisam dessas pessoas. Dito isso, e até me detive muito tempo, mas necessário falar algumas considerações, preciso passar algumas outras questões. Vou passar rapidamente as atividades que foram realizadas por mim, que eu já tinha antecipadamente falado que estaria em Porto Alegre, estaria em deslocamento. Participei de 2 formações, uma que eu já me manifestei sobre REURB/More Legal, que é bastante importante para a gente poder ter efetividade na regulamentação, na regularização fundiária, e estou atualizado e ainda mais preparado para comprar esta guerra, seguir esta guerra que eu já venho comprando, e também sobre terceirização, vedações eleitorais e judicialização da saúde, em especial instruções sobre a terceirização. Não dá para terceirizar determinadas coisas. Isso não precisa o João vir aqui para dizer para os senhores. Mas, assim como tinha vereadores e tinha o pessoal do Legislativo, também tinha pessoal do Executivo, inclusive do nosso, que ouviram a mesma coisa que eu. Então não adianta dizer que ouviram diferente ou que a ideia é diferente, porque estávamos ambos lá e a gente sabe, sim, que não dá para terceirizar determinadas atividades. Quando a gente vê uns projetos absurdos aqui nessa Casa Legislativa, eles têm sim que ser, na melhor hipótese, derrubados, na melhor hipótese, nós sermos contrário. Mas, na ideal hipótese, é que eles nem chegassem até aqui. Porque esse absurdo veio acontecendo e a gente precisa falar ainda mais sobre isso. Depois, a gente teve, a pedido da mesa, uma ida até Arroio do Sal, a vereadora Firmina e eu, para representar numa atividade de lançamento da linguiça. Eu até pareço mal agradecido, e sou um pouco mal agradecido às vezes, porque me convidam para o almoço, que nem a história do almoço, aquele com o governador, que eu quero saber até hoje quem pagou a conta e não consegui entender, e é por isso que não me convidam mais para as coisas. Mas esse evento, eu apesar de ter ouvido várias explicações do porquê ter acontecido lá em Arroio do Sal, eu não entendi. E vim no carro me perguntando algumas questões. Enfim, não quero ser mal agradecido, mas não quero ser, porque eu não entendi muito bem por que lá, por que nós estarmos lá. Nós fomos porque o convite foi enviado para essa Casa Legislativa, mas por que a quantidade de secretário, por que não consegui entender. Enfim, estamos com algumas coisas em andamento e eu tenho apenas 2 minutos. Ninguém falou do rodeio do Oswaldo Aranha que está acontecendo. E por que, diferente dos outros anos, que tradicionalmente era feito um repasse do Poder Executivo, esse ano não foi feito? Para falar o ano passado que essa casa, que a comissão e que o João era contrário à ação, tinha 500. Agora, para estar justificando por que não repassaram esse ano, não tem. Será que o João não tinha razão de que as coisas estavam vindo em cima do laço e que os projetos mal instruídos? Essa vez eu acho que levaram em consideração que a legislação diz. E aí não conseguiram fazer o repasse porque não tinha tempo hábil para regularizar a situação. E é por isso que a gente bate boca das coisas que chegam aqui em cima do laço. O João não é contra a ação, muito pelo contrário, quero que tenha mais e mais ações e mais aporte público nas iniciativas. A questão é que tem que ser respeitado prazo, procedimento e legislação, e às vezes não é respeitado. Falando em desrespeito, nós precisamos falar sobre algumas situações. Eu estou aguardando pedidos de informação que fiz as respostas, e uma das questões é o absurdo que está a nossa educação. O absurdo. As coisas são para tapar furo. O horror que está acontecendo nas escolas. Seguem não podendo ligar ar-condicionado sem ter ventilador e todos aqueles outros problemas. E nós precisamos falar ainda mais sobre isso. Também acho absurdo essa quantidade de projetos que estão sendo realizados através de uma fundação da Unipampa. Isso é grave. Isso é grave. A gente está fazendo direcionamentos, entendo na melhor maneira, dispensas e inexigibilidades para uma fundação que tem, inclusive, profissionais que têm vínculo de exclusividade. Eu estou aguardando essa resposta para a gente poder agir de uma forma mais precisa. Queria falar sobre o orçamento, não vou ter tempo para isso, mas nós temos muitas informações, muitos questionamentos para serem passados, e vereadora Nilton, precisamos estar aqui no dia 28, salvo engano, que foi a convocação que eu fiz ao secretário de Finanças. O orçamento de Alegrete é uma peça fake e isso vai ser demonstrado. Então, convidando todos para que estejam aqui para a gente poder discutir essa questão do orçamento.
No mais, eu teria algumas outras questões para falar sobre esse sistema absurdo, caro, que foi contratado, que está cheio de problemas, queixas de todos os setores, funcionalidades que antes existiam que agora não tem, mas isso eu vou ter que falar num outro momento, porque infelizmente a gente só tem 7 minutos para o nosso espaço. Uma boa noite, uma boa semana a todos e todas. Obrigado, vereador João Monteiro. Próximo para estar escrito, vereador Anilton de Oliveira, para até 7 minutos para a sua manifestação. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui presencialmente, quem nos acompanha pela TV Câmara e quem nos escuta pelas ondas da Rádio Tchê Alegrete. Senhor presidente, eu quero aqui me manifestar sobre duas situações. A primeira, evidentemente, me solidarizando aos colegas da Procuradoria da Mulher nesta casa, que mais uma vez elaboraram uma excelente Semana da Mulher em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E acho importante reiterar aqui que a gente tem aqui um papel de legislador. E como legislador, este vereador tem duas leis municipais que estão em vigor. A primeira é a Lei 6.718, de 1º de setembro de 2023, que instituiu o programa de adesão facultativa do protocolo Não Se Cale, que é aliado das mulheres para enfrentar situações de assédio em Alegrete. O selo Não Se Cale, pela lei municipal, deve ser certificado e expedido pelo Poder Público Municipal aos estabelecimentos que se comprometerem a adotar protocolos de assistência à vítima de violência ou abuso sexual. No entanto, nós, como autores desta lei, os colegas vereadores, como fiscais da lei, podemos ver que nenhum estabelecimento comercial da cidade recebeu a certificação pelo Poder Público Municipal. É cabível aí uma ação, inclusive da Procuradoria da Mulher, uma ação de preceito combinatório para que o município, através do seu Poder Executivo, cumpra a legislação municipal que determina o envio de certificação para os estabelecimentos comerciais. Está na Lei Municipal 6.718, de 1º de setembro do ano passado. Isto não foi feito, continua não sendo feito. E a outra lei de nossa autoria é a Lei 6.400, é uma lei, se não me falha a memória, de 2021, que é aquela lei que cria a vaga imediata em escolas municipais para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica em Alegrete. Neste caso, é quando a mulher tem a necessidade de deixar a sua casa com seus filhos, e esses filhos saindo da escola onde estudam, porque a mais próxima sempre é onde residem, indo morar num outro local, tem assegurada a vaga na escola municipal mais próxima ao seu novo endereço. Nós não temos aqui notícia de não cumprimento desta lei. Ninguém até hoje nos informou que não recebeu as vagas quando teve necessidade. Felizmente, está andando bem esta legislação, também de nossa autoria. Segundo ponto, senhor presidente, ainda me restam 3 minutos, dá tempo suficiente, é com relação à Lei Municipal Complementar 0078 de 2023, que nós aqui aprovamos por unanimidade no ano passado, em dezembro do ano passado, a lei que criou
aquilo que os servidores estão exigindo seu cumprimento também. A Lei Complementar 078, que foi motivada em razão de projeto de lei complementar enviado pelo Executivo a esta Casa, dizia que ficava assegurado aos detentores de cargos efetivos com 3 ou mais anos de serviço público municipal de cargo efetivo a incorporação na atividade de função gratificada que será incorporada ao seu vencimento como vantagem pessoal, desde que tenham exercido a função de confiança até 11 de novembro de 2019. Da seguinte forma, vejam quem está nos ouvindo: integral, incorporação integral da gratificação, da função gratificada, para quem exercer a função com 6 meses ou mais de exercício da função. E B, na proporção de 50%, se exercida com menos de 6 meses. Ora, na semana passada, retrasada, na sexta-feira retrasada, quando compareceu aqui a Secretaria de Finanças para a prestação de contas do último quadrimestre, o secretário de Finanças, competente, sério, que nós sabemos, informou aqui que hoje, vereador João Leivas, são aproximadamente 700 servidores que fariam jus à incorporação da função gratificada. Ela que no início se pensava que tinha CPF identificado para beneficiar alguns CPFs. Na verdade, ela foi tão abrangente que, segundo o secretário de Finanças, beneficia 700 servidores, e alguns, inclusive, já inativos, porque era até 2019 a função gratificada. E está na mesa do presidente do RPPS a questão dos inativos, e está na mesa do prefeito, senhor presidente. E eu concluo dizendo: cumpra-se a lei para incorporar as funções gratificadas aos proventos de quem é inativo e aos vencimentos de quem está na ativa, como forma de cumprir a lei complementar repetida para esta Casa pelo próprio Executivo. O Executivo não cumpre nem a lei que ele mesmo remete a esta Casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Aneudo. Próximo parlamentar inscrito, vereador Itamar, Partido Progressista. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Meu cumprimento muito especial aqui a quem nos acompanha no plenário hoje da Casa. Saudação ao presidente do Partido Liberal, Alexandre Machado, e toda a comitiva aí do PL que está com a gente aqui. Saudar a quem nos acompanha através da rede, da rede social aqui da Casa, né, nossa TV Câmara. Nosso muito boa noite. Começo a minha fala, presidente, trazendo uma preocupação. Nós tivemos nessa semana que passou algumas informações que chegam para a gente. Eu não vou dizer que foram denúncias, mas são informações preocupantes, e uma delas se trata naquilo que, no meu entendimento, é a segunda maior secretaria do município, Secretaria de Agricultura, a secretaria que tem como missão dar suporte ao agronegócio da cidade. Nós temos hoje o maior PIB agropecuário do estado do Rio Grande do Sul. E essa secretaria, ela tem responsabilidade agora também com as estradas rurais, tem responsabilidade com muitas coisas que, se deixam de funcionar, vai prejudicar o nosso produtor, vai prejudicar quem realmente gera riquezas nessa cidade. E a informação que chega, ela é preocupante, vereador Leivas, porque, se for verdade, o que dizem é que faz quase 3 meses que a secretaria está sem internet e que alguns servidores estão usando da internet do seu próprio celular para poder atender a comunidade.
Se isto é verdade, eu pergunto onde é que está a gestão dessas pessoas que assumiram a responsabilidade de administrar um município como o nosso. É dinheiro que está faltando na secretaria para pagar a conta da internet? O que está acontecendo? Porque isso é extremamente preocupante. Não bastasse não dar conta do serviço com todos os investimentos que tem, com todo o esforço que essa casa fez, de deixar lá os recursos, de autorizar as compras de equipamento, de maquinário, e não dá conta. Sempre é uma desculpa, sempre é outra. Agora, os servidores não têm condições mínimas de trabalho, porque sem internet hoje, vão voltar para o quê? Para a máquina de escrever? Carimbinho, carimbaço e carimbão? Pelo amor de Deus. Sem contar a falta de técnicos. E eu estou chamando, como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, estou chamando já para a próxima semana uma reunião aqui, porque chega a informação de que a falta de técnicos na secretaria coloca em risco o selo do CISB, que o sistema não está sendo alimentado como deveria estar. E a gente precisa cuidar disso, porque daqui um pouquinho nós não vamos conseguir fazer com que o produto daqui do município possa chegar em outros, depois da nossa fronteira ali, por falta de selo, que foi conquistado com essa administração, é verdade, mas não basta simplesmente conquistar, você tem que manter as coisas que se conquista. Mudando de assunto, o vereador João Monteiro tocou aqui na pauta da educação. Educação é uma vergonha, gente. Quarta-feira, comunidade alegretense, quarta-feira, nós estamos aguardando o secretário aqui na comissão. Educação é uma vergonha. Se reúnem para tentar justificar o injustificável. Crianças em casa, crianças devolvidas para os pais porque a escola não tem como ficar com ela, falta professor, falta monitor. O transporte rural até hoje não está definido dos polos, está faltando linhas. Tem escolas que ainda não recomeçaram. Isto é uma vergonha em alguém que alardeia fazer gestão de qualidade. Isto é vergonhoso. Todos os dias você vê uma matéria bonita, e eu não gosto de criticar a imprensa, eu venho de lá. Mas a imprensa, muitas vezes, aqui tem coisas que a Globo não mostra nessa cidade. A Globo não está mostrando. Só mostra, estão mostrando coisas. É muito bonito ver o prefeito, o vice-prefeito, né, numa foto, num vídeo, vendo uma maquete ou um projeto do que será o Parque Aldo Dornelles, né, Aldo Fagundes. É muito bonito. A mídia é maravilhosa. Mas vai na periferia, vai ver as quadras que foram colocadas, as áreas cobertas, abandonadas. Abandonadas. Pega o chimarrãozinho e vai lá passear na Praça da Juventude para você ver o que é abandono. Não fosse a gente com alguns projetos junto com a comunidade ocupar aquilo lá, gente, tava as cobras. Aliás, às vezes a gente mata algumas por lá. Abandonado, completamente abandonado. Permitiram que a Cercal destruísse os campos que foram construídos, que estavam sob o cuidado da Liga, para construir os camarotes. Não saiu nem camarote e os campos estão lá. Roubaram trave, roubaram cerca, roubaram alambrado. E ninguém se responsabiliza, ninguém toma uma decisão de organizar as coisas. Isto não é gestão, isso é falta de gestão. Eu sei que esse ano é um ano difícil de você bater, que você bate e diz, é a oposição batendo. Não, eu chamo a atenção da comunidade para que olhe, além do que a Globo está mostrando, porque a Globo está muito bem paga para mostrar as coisas aqui. A nossa, abro aspas, Globo está muito bem paga para mostrar, só mostra o que é bom. Precisa começar a mostrar a realidade da educação, a realidade da saúde, a realidade da infraestrutura, o abandono das nossas comunidades. Já faz 1 ano e 1 mês, e 2 meses, melhor dizendo, que um casal morreu com um filhinho, morreram os 3, uma tragédia, dentro de um valo eletrocutado, numa ocupação. Não tiraram as pessoas de lá, e não arrumaram nada para elas continuar vivendo lá. Eu falo mesmo que o vereador João Monteiro falou ali na nossa ordem do dia, eu não sou favorável à ocupação.
Eu sou contra, porque eu sei o sofrimento que essas pessoas passam 5, 10, 15, 20 anos para que o poder público chegue lá e lhes dê o mínimo. Que na grande maioria ainda nem o mínimo tem. Porque não tem esgoto, não tem água, estão sem luz, vivendo de gato. Por que não regularizam as coisas? Falta vontade política. Na verdade, às vezes falta tempo, porque a preocupação está sendo hoje em inaugurar asfalto e fazer parque bonito. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo parlamentar inscrito, vereadora Fátima Marquesan, Partido Progressista. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores aqui presentes, quem nos acompanha pela TV Câmara, para a Rádio Tia Alegrete, assessores, funcionários da casa, público presente nessa casa, a Casa do Povo. Eu gostaria de ter uma saudação muito especial para a comunidade do Duraznal. Estive lá por ocasião da abertura do 35º Rodeio do Duraznal, um evento muito bonito, me senti em casa, fui muito bem recebida, estive representando esta casa, a Casa Legislativa, pelo presidente Moisés, e foi um momento muito especial, porque eu relembrei naquela casa lá dos tempos de primeira prenda, que eu fui primeira prenda do CTG Oswaldo Aranha e depois fui para a 4ª região também representando o CTG Oswaldo Aranha. Estivemos também na Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma confraternização pelo Dia das Mulheres. Meus parabéns a Naira Ancinello e a Joyce Lemos pelo evento, um bonito evento de muita união, né, na paz de Deus ali. Então, parabéns às meninas e a toda a comunidade. Gostaria de fazer um agradecimento aqui ao nosso secretário de Infraestrutura por ter ido recolher os lixos lá da Vila Nova, né, a partir da denúncia que nós fizemos aqui nessa tribuna, com relação ao lixo acumulado, né, em que estaria sendo um foco ali de animais peçonhentos, inclusive as crianças estariam brincando com escorpiões no pátio de casa. Mas também lembrar o secretário que retorne para buscar o que ficou lá, né? Ainda ficou um pouco de lixo na Bem-vindo Moutinho e esqueceram a Sofia de Brum. Então, espero que a secretaria retorne para fazer o serviço completo. Dia 13 agora, estaremos em Porto Alegre para receber um carro junto com o senhor prefeito municipal. Carro este conseguido pelo nosso deputado progressista Marcos Vinícius, é um carro destinado à Secretaria de Saúde, por intermediação desta vereadora que vos fala. Eu gostaria agora que o Neemias passasse umas fotos ali para nós no vídeo. Fizemos a solicitação do conserto, né, do patrulhamento do Rincão do 28, famoso, quase Rincão do Inferno, e a Secretaria de Agricultura passou por lá. No entanto, né, tem muita coisa para fazer ainda, então lembrar o nosso secretário Gindre, para não esquecer dessa estrada aí, a estrada do Guaçu-Boi, vai para o Cerro da Sepultura, então a gente pode observar nas estradas, está faltando valeteamento dos lados, então a água, quando chove, vem a água das chuvas, ela fica toda sobre o leito da estrada, não há valeteamento, costeando a estrada. Temos um trecho também, que eu acho que foi o primeiro slide que passou ali, que necessita de bueiros. Então, para esse período, olha aí, ó, sem valetas, né, sem uma correção do grade da estrada, a situação é essa. E nós estamos no período de escoamento da produção. Então, caminhões aí com 40, 45 toneladas, é frequente atolarem nessas estradas. Então, lembrar o nosso secretário Ginder aí, para não esquecer, né, foi feito aí o nosso trabalho de fiscalização das estradas, trabalho que compete ao vereador, em especial, é um trabalho que me é muito, é um compromisso muito grande, já que eu sou produtora também, faço uso dessas estradas para escoamento da produção da família, então, é um tema, né, uma pauta nossa aí, a manutenção das estradas rurais. Estamos ainda aguardando do DAER, por solicitação nossa, a passagem molhada ali pelo Arroio Capivari, tá? Estamos com um compromisso, já foi liberada a verba, então avisar os nossos produtores daquela região ali que já foi liberado o recurso para que a construtora alegretense faça
a passagem molhada ali pelo leito do Arroio Capivari, e a manutenção, né, da ponte também com a troca do madeirame ali também já foi solicitado ao DAIR, já foi liberado para compra, e estamos aguardando então a construtora alegretense executar a obra. Então, mais uma vez aí deixar o meu abraço a todo o setor produtivo e dizer que podem contar com essa vereadora. Obrigado, vereadora Fátima. Como eu estou inscrito, passo com o trabalho à secretária para fazer o meu pronunciamento. Assumo os trabalhos, senhor presidente. Cumprimentar aqui a presidente Fátima, que nesse momento preside os trabalhos, cumprimentar os ouvintes da rádio Tia Alegrete, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, cumprimentar essa distinta plateia que está aqui hoje, nossos amigos, sejam sempre todos muito bem-vindos, senhores vereadores que ainda estão presentes, senhora vereadora, e pena que a vereadora Edileuza saiu agora, mas eu gostaria de... Tá ali, é o Jaime que está tapando ela. Eu gostaria de também parabenizá-la, vereadora, pelo excelente trabalho. Pude acompanhar um pouco hoje pela manhã e me chamou muita atenção, né, a palestra dada aqui pelos nossos servidores sobre as funções dos vereadores, né? Então, realmente é de extrema importância o trabalho na Procuradoria das Mulheres, porque a gente entra aqui meio no escuro, né? A gente entra aqui, eu lembro que o primeiro ano não foi fácil. Graças a Deus pelos amigos que eu já tinha aqui, como o vereador Luciano, o Cléo eram vereadores que eu consultava bastante, né? Para saber como me portar e como fazer os projetos. Então, quero parabenizá-la por trazer aqui os pré-candidatos, né? Para que eles possam, então, ter uma noção do que é esta casa. A Rose ali, né, que era minha vizinha, todo o projeto a gente ia lá, agora a gente estava conseguindo fazer sozinho. Mas eu fiquei, assim, feliz por ver aqui os pré-candidatos e várias mulheres aqui, né, e mulheres notáveis. Com certeza vai ser uma grande concorrência. E também destacar a comunidade surda, né, a Flávia estava aí, com também uma outra senhora, e elas estavam hoje no plenário pela manhã, e eu acho muito interessante quanto a Flávia, ela pergunta, ela debate, né? Eu realmente fico admirado que ela se interessa muito, como também algumas senhoras do PL estavam aqui hoje pela manhã, né, para aprender, para tomar, né, mão das coisas que acontecem com o vereador, e quero dizer que vocês já estão muito na nossa frente, né? E que legal que a vereadora Edileuza não vê concorrentes, mas se prepara, isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. Eu penso política para o melhor da cidade, eu penso política não para briga, não para discussão, não para dizer quem é o melhor e quem é o pior, mas para propor políticas públicas que possam ajudar a nossa comunidade, que tanto necessita e que nos coloca aqui como seus representantes, né? Por isso, procuro me deter no meu nicho, né, vereador João Leivas? Né? Não vou no carnaval, não tem nada a ver com carnaval. Gosto da gauchada, mas vou lá muito mais para participar. Mas o meu nicho, fui colocado aqui pelos evangélicos, né, pela igreja, e para defender essa camada tão grande que existe hoje em Alegrete, que é os evangélicos, né, que professam a sua fé e era até um tempo atrás meio deixado de lado ou representado por alguém que não tinha uma representatividade legítima. Hoje somos aqui vários vereadores, né, Jaime, evangélicos, representando essa grande parcela da comunidade. E eu quero fazer um registro que o nosso gabinete está sempre aberto, né? Sempre aberto e graças a Deus estou sempre recebendo a nossa comunidade que vem aqui solicitar as suas demandas. E hoje recebemos uma visita muito especial, né? Da avó Zeneida, uma pessoa muito querida nossa, uma grande cabo eleitoral,
e ela disse que está aí para nos ajudar, né, para voltar para esta casa, com o apoio do neto dela. Isso é legal quando essas pessoas chegam na casa e trazem essa alegria para todos nós. E, graças a Deus, semana passada nós tivemos várias demandas atendidas. Uma, quero destacar aqui o meu assessor, o Jonas, que lá no seu bairro, Zé de Abreu, foi solicitado uma carga de areia, que já está lá, o playground, que foi, inclusive, uma emenda do vereador Jaime, e já foi colocado lá, né, Júlio? Já entregaram lá uma carga de areia, comunidade nos agradecendo, e não importa quem colocou lá, eu acho que nós temos que fazer o melhor, eu acho que não tenho a certeza, fazer o melhor pela nossa comunidade, e como é importante, né, como é necessário, como o bairro José de Abreu, ter ali agora um espaço para as crianças brincar, né? Um espaço para as crianças ter o seu momento de lazer. Então, a gente tem que fazer de tudo, parabenizar o Jaime pela emenda, fazer de tudo para que a nossa comunidade se sinta satisfeita. Também recebemos muita reclamação, com certeza, né? Mas a maioria delas a gente consegue solucionar com muito diálogo, com muita conversa, né? Visitando o executivo, estando presente. E a maioria das vezes nem chega no prefeito, no vice, as pessoas que das suas pastas têm resolvido. E aí, né, semana passada, todo mundo falou que estava defendendo o governo e tal. Eu quero dizer para todos aqueles que falaram que eu tenho um bom relacionamento, né, e uma educação dada pelo meu pai, pela minha mãe, e isso tem me levado e aberto muitas portas para mim. Não sou defensor do executivo, mas defendo aquilo que é certo, defendo o que é bom, e se algo, se eles têm me atendido, eu sempre vou agradecer aqui, sem medo de fala de algum colega, porque o nosso objetivo, repito, sou repetitivo, é cada vez melhor fazer pela nossa comunidade do Alegrete, essa cidade abençoada por Deus, que tem promessa, né? Na Bíblia Sagrada, promessa de Oswaldo Aranha, abençoarei os que te abençoarem. Então, nós sabemos que essa cidade, ela será próspera e abençoada por Deus. Um abraço a todos e tenham uma ótima noite, uma ótima semana com a bênção do Senhor. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a condução dos trabalhos. Obrigado, vereadora Fátima. Próximo parlamentar inscrito, vereador Luciano Belmonte, Partido Progressista. Tem até 7 minutos para a sua manifestação. Boa noite a todos. Vereador Bispo Enio Basso, que preside esta noite a sessão ordinária. Meu boa noite também a quem nos assiste através da TV Câmara, colegas vereadores, colegas vereadoras, quem nos ouve através da Rádio Tia Alegrete nesta noite. Meu boa noite a todos. Também inicio cumprimentando aqui quem nos está de forma presencial nesta noite. Alcionir, lá do bairro Vera Cruz, presidente, parceiro, né, de longa data. Seja bem-vindo a esta casa. Também cumprimentar o Jocely ali, presidente do bairro Piola também, lideranças comunitárias sempre presentes aqui no Parlamento Alegretense. Extremamente importante a presença de vocês, até para poderem ver, né, o trabalho dos vereadores que o povo alegretense elegeu para ocupar uma cadeira nesta casa. Também gostaria de cumprimentar o doutor Alexandre Machado, colega advogado, presidente do PL, sempre presente também nessa casa, nosso amigo também de longa data, qual aprendi muito com ele, Lisboa Prates, ex-vereador dessa casa, seja bem-vindo ao Parlamento Alegretense. Zé Pedro Rosso Gomes, nosso sempre companheiro, né, de longa data também, é uma honra, né, você estar presente aqui nesse momento. Também o Vitorino aqui, também amigo de longa data. É importante ver todo um partido PL de extrema direita ocupando aqui os assentos nessa casa para que possamos cada vez mais conversar e construir, Zé Pedro, um Alegrete melhor para nós todos. Então é importante a presença de vocês nesta noite aqui no Parlamento Alegretense. Está, presidente, falando de algumas ações que realizamos no último final de semana. Estivemos lá juntamente com a vereadora Fátima, que representou esta casa na abertura lá do 35º Rodeio Crioulo, lá do Duraznal, lá naquela localidade extremamente importante, né, para os progressistas, vereador Cléo. Então, me senti muito bem acolhido lá naquela
região do Duraznal, importante aquela comunidade, prestigiando lá a patroa Eva, Ivone, Nery, com grande, né, elenco, eu digo, né, toda a patronagem lá através do ex-vereador Sandro Barua, que estava lá também, a Gisele Barua, todos que estavam juntamente com a patronagem num grande, né, evento, vereador, que é o senhor que estava lá também presente, um grande evento, que é o Rodeio Crioulo Duraznal, que há 35 anos, né, se vem sendo realizado assim a modelo da nossa Camperiada Internacional do Alegrete, o qual o senhor está à frente e vem aí peleando, né, camperiando há anos frente ao segmento. Então, aqui o nosso reconhecimento a quem valoriza e cultua as tradições do Rio Grande do Sul, como acontece aqui no Alegrete, para orgulho nosso. Também dizer que ontem estive participando lá no Domingo do Parque, vereadora Gileuza Alves, procuradora da mulher nesta casa, um excelente evento onde realmente tiveram inúmeras bandeiras partidárias lá, vereador Cláudio, que estava lá, colega vereador João Monteiro esteve lá também, partidos representados lá em prol das mulheres, né? Então é importante a gente estar presente naquele importante encontro, aquela mateada que esteve ontem lá. Também estive acompanhado da vereadora, ex-vereadora Miriam Suri, presidente do Progressistas, onde também ela teve, né, o seu local de fala lá. Então é importante as mulheres assumirem, vereadora Fátima, o protagonismo na política, já que precisamos de mais mulheres nesta casa. A gente vê hoje as dependências aqui com várias mulheres, sejam bem-vindas, né, e que possamos aí o ano que vem ter mais mulheres nesta casa para com certeza trabalhar em prol do nosso município. Fica aqui o nosso reconhecimento a todas as mulheres de todos os partidos que trabalham por um Alegrete melhor para todos os munícipes aqui do nosso município. Também dizer, com relação às emendas impositivas, vereador Bispo Enio Bastos, que preside neste momento essa sessão, a importância das emendas positivas para essa casa que iniciou os trabalhos nessa legislatura, onde, né, conseguimos as emendas individuais destinar à construção lá, um valor do galpão crioulo da escola Murilo Nunes Oliveira, Polo da Conceição, vereador Cléo. O senhor sabe que desde 1999 aquela escola lá faz a Semana Farroupilha, né, para os estudantes. Então, toda aquela comunidade se envolve ali e era um sonho daquela localidade ter um galpão crioulo, justamente para fazer, né, até para ser independente da escola, ter um local para o encontro dessa Semana Farroupilha, já que faz parte também do calendário oficial do município, através de lei aprovada nesta casa. Então é importante dizer que a empresa que venceu a licitação, o vereador João Leiva, já esteve lá procurando a direção da escola, do nome do professor Sandro Barua, que é o diretor lá do Polo Educacional da Conceição, estiveram lá já marcando lá para iniciar em até 15 dias, vereador Cléo, a construção do Galpão Crioulo, para que possamos já nessa Semana Farroupilha já estar pronto, se Deus quiser, lá para aquela comunidade poder aproveitar aquele espaço que é extremamente importante para cultuar, né, a tradição do Rio Grande do Sul, já que também nós temos por obrigação defender a chama da tradição aqui no Alegrete, em nosso estado do Rio Grande do Sul. É nosso dever e obrigação por estar aqui nesta casa. Também dizer mais uma emenda impositiva também que está sendo executada, a última, né, do referente ao ano passado, que é a instalação da Academia ao Ar Livre lá para os moradores do bairro Nova Brasília, que destinamos para aquela localidade, nos mesmos moldes, vereadora Fátima Marquesa, do bairro Olhos d'Água, que já foi instalada a Academia ao Ar Livre, ali na Ibirapuitã Centenário, que contempla os dois bairros ali no meio-fio, ali que tem próximo ao ponto certo, né? Então já está instalada ali, como também no bairro Prado, e também agora, em breve, será instalada na Nova Brasília, ao lado ali da Praça da Juventude, na Avenida Caverá, contemplando os bairros ali, Nova Brasília, Getúlio Vargas, Ayrton Senna, todos aqueles moradores ali que pediram, né, essa Academia ao Ar Livre a ser instalada ali. E também dizer rapidamente que estivemos hoje, juntamente com a presidente Miriam Suri do Progressista, também com o vereador Glênio Bolson, entregando lá na Santa Casa para o Roberto Segabinazzi uma emenda do deputado Frederico Antunes no valor de R$200 mil, que esse recurso que será pago em até 60 dias para auxiliar na aquisição de equipamentos para a nova UTI da Santa Casa. Então, em até 60 dias esse recurso será depositado na Santa Casa para que seja, né, um importante recurso para auxiliar na aquisição de equipamentos para a nova UTI que em breve será inaugurada na nossa Santa Casa. E também dizer que está sendo licitado já, né, a aquisição do veículo que também destinamos através da emenda positiva,
à Secretaria de Saúde para um veículo, né, para tratamento fora do domicílio aos pacientes que precisam fazer tratamento fora do Alegrete. Então, um veículo que está sendo já licitado através da indicação de nossa autoria nesta casa para auxiliar os inúmeros alegretenses que fazem tratamento fora do município. Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, vereador Luciano Belmonte. Próximo parlamentar inscrito, vereador João Leivas, do MDB. Verdade. Obrigado, presidente Enio, vereadora Fátima, demais colegas vereadores que estão presentes aqui no plenário, público que nos acompanha presencialmente aqui e também na rádio, através da Rádio Alegrete e da TV Câmara, pelas redes sociais. Nosso boa noite. Vereador Cléo, às vezes, a gente escutando o pronunciamento dos colegas, a gente fica pensando, mas o que será que houve? O que está tão errado assim? Mas aí a gente percebe que realmente são as matérias bonitas que acho que incomodam alguns, como alguns que nos antecederam aqui, como o nosso colega vereador Itamar, que citou a Secretaria de Agricultura, dizendo que está com problema o CISB. Não, o CISB não tem problema nenhum. O CISB, inclusive, a Alegrete já conta com mais de 50 receitas de linguiça, conta com o maior produtor, o maior frigorífico de ovinos aqui do estado do Rio Grande do Sul, e com certeza já está exportando para vários lugares, para vários países. E no que diz respeito à falta de técnicos, não há falta de técnicos, o que há agora foram contratados, inclusive, os médicos veterinários, que a Câmara mesmo aprovou, agora, antes do período de recesso legislativo, não no período de sessão extraordinária, né, os médicos veterinários, e o que está aguardando agora é a adequação para os agentes de fiscalização, que, conforme recomendação do Ministério da Agricultura, estão com outra nomenclatura, então já estão, inclusive, na lei nova, que está aqui que veio para ser adequada, que é para contratação em futuro concurso público. Então, nesse setor está muito bem, obrigado à administração. No que diz respeito à manutenção das estradas rurais também, estão colocando, inclusive, o escoamento, ajeitando o escoamento da água, a qualidade da água lá nas diversas estradas rurais, conforme o secretário nos passou ali, e a manutenção, com certeza, vai chegar lá onde a senhora solicitou, vereadora Fátima. No que diz respeito à Secretaria de Finanças, acho que o orçamento não é fake, não. Se fosse fake, não seria uma das administrações que mais investiram aqui nos últimos anos no nosso município de Alegrete, seja com asfaltamento, seja com programa e projetos sociais. Então, a gente está no caminho certo, sabemos que ainda existe muito a ser feito, mas muito já foi feito, vereador Cláudio, isso que a gente nos apega, muito já foi feito, com certeza faremos mais ainda, com o orçamento que não é fake, o orçamento que disponibilizou asfaltamento para diversas vias da nosso município aí, e hoje, inclusive, falar em orçamento, será destinado mais cerca de 2 milhões para que os munícipes de Alegrete possam usufruir de um mais novo espaço público ali, com mobiliário urbano a contento, que vai ser o Parque Aldo Fagundes, lá na Avenida Tiaraju, com ciclovias, com quadras de esporte, com áreas para lazer. Então, é muito importante a valorização desses espaços aí. Nós estivemos na apresentação do projeto hoje pela manhã, após cumprir alguma agenda lá no gabinete, então ficamos muito felizes de saber que será entregue para a nossa cidade mais um grande mobiliário urbano pela administração municipal. No que diz respeito à questão de reivindicações, a gente segue solicitando, e agora sim peço socorro à vereadora Fátima, que intermedie lá com o secretário Mário Rivelino algumas melhorias que a gente vem pedindo há algum tempo. A senhora que pelo jeito é atendida de pronto, nós lá do bairro Vila Nova, além da questão do lixo, essa que a gente havia solicitado a retirada há algum tempo, assim, tia Yara, permita-me dizer, como a gente solicitou aquela retirada daqueles entulhos há algum tempo ali na rua Bento Manuel, que demorou, mas
a gente espera que chegue esse serviço lá no bairro Vila Nova, que está carecendo de patrulhamento. São apenas 8 quadras no nosso bairro lá que a gente solicita, somadas a do bairro Rui Ramos, para melhorias naquela via. E também estamos na expectativa, vereador Cléo, das nossas emendas impositivas, que mais uma vez está contemplando a Zona Norte da cidade, trabalho da nossa bancada com o senhor e com Wagner Fã, enquanto integrante da nossa bancada do MDB, que destinamos para o calçamento lá da rua Carlos Gomes, bem como da rua Joaquim Astrar. Então, a gente espera que a Secretaria de Planejamento também dê essa atenção especial para as nossas emendas de bancada e emendas parlamentares individuais. De minha parte, destinei recurso para calçamento também ali da rua Arthur Bentormen, e esperamos essa atenção especial para que essas emendas realmente cheguem e ao destino delas, que é o bem comum do cidadão, né? É o cidadão, a gente poder olhar para trás, ver que deixou um legado. Quem estava em uma rua ruim agora está usufruindo de boas condições, quem antes pisava no barro agora já não vai pisar mais. Então, essa que é uma das funções também que a gente está aqui para intermediar melhorias para a nossa população. E falando em melhorias, hoje já estava sendo colocada lá a calçada na rua Vereador Carbonel, ali no início ali, que era algo que demorou, inclusive, também, mas isso por questão contratuais da empresa. Então, a gente espera que agora melhore para os nossos pedestres ali. E também estamos olhando com atenção a questão da Corsã, que está lá trabalhando no bairro para fazer a tubulação de esgotamento lá, e a gente espera que as vias sejam restituídas na melhor maneira possível, né, como estavam antes da sua intervenção lá com as obras. Então, era essa a nossa manifestação na noite de hoje. A gente agradece a atenção de todos, desejamos a todos os alegretenses uma boa noite, uma boa semana, fiquem todos com Deus, estamos aqui na Câmara à disposição para qualquer demanda e reivindicação. Obrigado. Obrigado, vereador João Leivas. Próximo parlamentar, vereador Éder, não está no plenário. Então, próximo parlamentar, vereador Wagner Fã, período até 7 minutos. Senhor presidente, comunidade que nos acompanha, vereadores aqui do plenário, comunidade surda, saudamos aqui os ouvintes da Rádio Alegrete, interior do município e da cidade. O meu boa noite a todos. E hoje é um dia muito especial para mim. E garanto que para a comunidade alegretense também é um dia muito especial. Eu poderia aqui estar falando de várias coisas. Poderia estar falando da nossa visita lá em Brasília, onde falamos do Presídio Estadual de Alegrete, falamos aí da Unidade de Saúde Mental da Santa Casa, também da ecoterapia, enfim, de várias pautas das visitas hoje, nossa no bairro da Vila Grande, também nas praças ali da Vila Nova. Mas não, como é um dia muito especial, nós vamos falar hoje da troca de partido, da mudança de partido na qual estou fazendo. A mudança que, a partir de agora, partido que estarei aí defendendo as cores e a bandeira, e daqui para diante servirei aí nas fileiras desse partido. Mas não podia ser um partido qualquer, não. Tem que ser um partido que acredite nos mesmos valores que eu acredito. Os valores que, em primeiro lugar, Deus. Deus conduz os nossos passos e nos dá vida. Falando na vida, um partido que seja contra o aborto. Um partido que seja contra a liberação das drogas, contra a liberação da maconha que destrói vidas. Um partido que seja contra a ideologia de gênero nas nossas escolas,
que aí querem distorcer, que querem atacar a nossa família. Tinha que ser um partido que defenda, sim, a família tradicional, a família enraizada no amor, na hierarquia, princípios, valores éticos e morais. Não podia ser um partido qualquer. Um partido que defenda o trabalhador, um partido que defenda o agronegócio, um partido que defenda o cidadão de bem, ao invés de defender o bandido. Um partido que coloque um presidente honesto, ao invés de um ladrão. Um partido que defenda a liberdade e não defenda a ditadura da esquerda. E eu quero anunciar que estou indo para o PL. Para o PL do nosso Alegrete. E ao contrário do que o vereador Belmonte falou aqui, não é o partido da extrema esquerda, da direita, perdão. Não é um partido da extrema direita. É um partido que defende, sim, os princípios. E se isso é extrema direita, eu vou defender sempre. Talvez aqui, muitos aqui, ó, eu tenho certeza disso, que foram base e raiz lá do progressista, onde eu fiz parte. Onde eu caminhei junto do progressista, conheci José Rubens Pilar, trabalhei com ele em vários projetos. Hoje, o progressista, ele não é mais à direita, ele não representa mais a direita no Alegrete. Sim, tem muitos ainda, não são todos, tem muitos lá que ainda conservam, sim, são de direita e conservam, mas grande maioria está em cima do muro ou para a esquerda. Não sei, daqui a pouco está indo em cima do muro junto com o MDB, não sei, de repente, numa coligação, como já tiveram em outros tempos. Mas eu gostaria, não poderia deixar passar aqui, eu tirei esse parênteses que não estava escrito, mas eu gostaria que passasse um vídeo, porque eu não poderia deixar de apresentar aqui o grande ícone da nossa... que acordou a nação brasileira, que acordou o Brasil. Para quem não está vendo aí, eu estou ao lado de Jair Messias Bolsonaro, o nosso sempre presidente, ele colocando o bottom do PL no meu casaco. Agora que estive em Brasília, lá. Ouçam. Pessoal da Alegria, é a honra de estar aqui com o nosso sempre presidente, Jair Messias Bolsonaro. Muito orgulho de estar aqui com você. Satisfação conhecê-lo. Boa sorte nos seus propósitos para a sua cidade. Que merece. Alegrete, um abraço a todo mundo aí. Dessa grande personalidade, Michele Bolsonaro. Passando aqui para mandar uma mensagem, principalmente para as meninas, né? Para as mulheres de Alegrete. Nós temos que realmente fazer a política, porque a política é uma ferramenta de transformação, tá? Então, mais e mais a gente está querendo envolver as mulheres na política, contamos também com o seu apoio e venham para o PL. Obrigado. Seja bem-vindo. A honra de ver esse casal que liderou o país em rumo da prosperidade e que, infelizmente, por algumas decisões, nos tiraram, mas nós voltaremos em 2026, Jair Messias Bolsonaro, presidente, senão vai ser a Michele. É isso aí. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Wagner Fã. Próximo e último parlamentar inscrito, vereador Cléo Trindade. O MDB, pelo período de até 7 minutos. Exato. Semana que vem. Boa noite, senhor presidente, vereador Enio, que hoje preside a sessão, vereadora Fátima, primeira secretária da mesa, diretora, vereador Luciano, vereador João Leivas, quem nos assiste aí pela TV Câmara, quem nos ouve aí pelas ondas da nossa tia Alegrete, pessoal que nos visita nessa sessão ordinária, cumprimentar aqui
independente de partido, amigos que no decorrer da minha vida eu tive o prazer de caminhar junto. Quero cumprimentar aqui o Lisboa Prates da Costa, doutor Alexandre, que tivemos o prazer de trabalharmos juntos. E para mim é um orgulho que muito aprendi muito nesta minha caminhada. Então, independente de nós estarmos hoje em partidos diferentes, não significa que o respeito seja mútuo, porque eu acho que não é a questão partidária que define o homem, é as suas ações, e isso eu aprendi no decorrer da minha vida. Então, uma saudação especial aos amigos que eu adquiri nessa vida. Então, é muito importante isso. Mas eu quero salientar, senhor presidente, comunidade, nós tivemos presente também num dos mais importantes eventos, que é o nosso rodeio do CTG Oswaldo Aranha, onde eu tive o prazer de trabalhar junto com aquela patronagem, muitas vezes labutar e fazer com que acontecesse o nosso rodeio. Então isso é fazer uma parte importante, porque o pessoal acha que o rodeio é simplesmente lazer, e na verdade não. Tem muitas pessoas que dependem disso, que é o trabalhador que vai lá, é aquele que leva o seu produto para vender, é aquele que aluga o gado, é aquele que vai trabalhar na ambulância, é aquele que vai trabalhar nas mangueiras. Então, tudo isso, além de preservar a cultura, ele gera emprego e renda. Então, está de parabéns aí a patronagem do CTG Oswaldo Aranha, que fez um belíssimo rodeio, respeitando e fazendo com que a nossa cultura gaúcha cada vez se eleve mais. Quero parabenizar também a colega Dileuza e toda a equipe que fez um trabalho excelente aí junto com os grupos, todos os grupos partidários. Mas o importante é que lá não se falou em cor partidária, se falou nos direitos da mulher. Então quero parabenizar o grupo Elas, que tem o objetivo, embora tenha assessores de vereadores trabalhando nesse grupo, o pessoal não fala em política partidária. Você fala em política e direitos que a mulher deve ter, e, nesse sentido, as mulheres precisam ter os seus espaços. Então, eu parabenizo nesse trabalho que foi feito desde a sua concepção desta Semana da Mulher, mas nas pessoas que estão trabalhando, vereador Enio, vereador Luciano. É importante que lá todos tiveram seus espaços, todos os partidos lá representados tiveram o seu espaço, mas não falaram de política partidária, Epaminondas. Falaram de políticas voltadas ao direito da mulher, e isso que é importante. Também nós tivemos nessa semana, vereador Luciano, tivemos a presença da Cristiane Ferreira Loman, que é chefe de gabinete do deputado Márcio, que tem nos ajudado muito, e não pensando somente no MDB, mas pensando em atender a comunidade do Alegrete, vereador João. Esteve e nos ajudou em demandas importantes, seu Lisboa. Demandas importantes que é levar água potável às comunidades. Então, através de busca de recursos, nós entregamos lá à comunidade do Vasco Alves mangueiras para que o pessoal pudesse levar água potável àquelas famílias que ainda não têm. E também a manutenção de redes de água. Porque não adianta só promessa. É isso que me deixa triste. Me deixa triste, vereador João, que parece que vem no País das Maravilhas. Vão lá em antes períodos eleitorais, São Lisboa, prometem e vão lá e não resolvem nada, porque vai vir, porque está vindo. Assim como eu estou dizendo que está vindo a questão dos PMs para Alegrete. Desde o mandato passado, e vem, divulgam, e vão, e vêm, e cadê os PMs que vieram para Alegrete? A gente vem lutando, trazendo de um em um, Pabilondas, mas sempre tem os sassamutemas, que parece que tem uma varinha de condão, vive assim, ó, plim, está resolvido, e não é dessa forma. Então, nesse sentido, presidente, que ora exerce essa cadeira, mas eu lhe digo assim, ó, políticas públicas têm que ser voltadas cada vez mais à comunidade do Alegrete. Não vender ilusões, não montar expectativas para as pessoas.
Então, vamos trabalhar junto. E hoje, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde eu estava substituindo o colega vereador João, foi passado qual é o trabalho de uma comissão, qual é o trabalho de uma comissão permanente da casa. Então, nesse sentido, as mulheres que estiveram hoje nas palestras sabem o trabalho de um vereador, sabem o que é discutir projetos que são extremamente valorosos para a nossa sociedade. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu peço aos colegas e também aos futuros candidatos e os futuros vereadores que não vendam ilusão, vendam aquilo que de melhor é resolver os problemas da comunidade. Problemas tem, e não é de uma hora para outra que vai se resolver. Estradas, nós precisamos melhorar sim, mas quando nós não tivemos problemas em estradas? E eu tive o prazer de trabalhar na administração de José Rubens Pilar, que eu aprendi bastante, tive o prazer de trabalhar na administração de Erasmo Guterres Silva e também hoje participo de uma administração de Márcio Fonseca do Amaral. Então eu sei o que eu estou falando. Participei por todos os cargos lá dentro da prefeitura e também desta casa. Já participei da mesa diretora em todos os cargos. Então eu sei o que eu estou falando. Tenho conhecimento, sim, com muita propriedade, mas sem vender ilusão para ninguém. Faço o trabalho sério, com responsabilidade. E, acima de tudo, respeitando sempre o outro. Que tenham todos uma boa semana, que Deus e Nossa Senhora nos abençoe. Obrigado, vereador Cléo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.